Em Êxodo 19:8 diz assim: então, vamos ler juntos? O povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, de novo, tudo o que o Senhor falou, e Moisés relatou a Deus as palavras do povo. Amém? Glória a Deus, irmão. Você que ficou de pé por causa da palavra, glória a Deus pela tua vida, pode sentar. Quem já está sentado, afunde mais um pouco na cadeira, se segure na cadeira, para você não sair voando pelo poder de Deus. Aleluia. Eu tenho que ficar em pé quando vai ler a palavra. Fica do jeito que você quiser, irmão. Quiser ficar em pé, quiser. Às vezes eu vou falar para ficar de pé, fica sentado, fica na liberdade, amém? Você vai ser abençoado de todas as maneiras. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar algo aqui que eu já comentei um pouco com vocês há um tempo atrás. Quem acompanha bem de perto a gente, vem aqui comigo, ó. No momento que, depois de 400 anos, povo de Israel, ainda povo hebreu, porque não existia Israel, eles ficaram escravos no Egito, dependentes do faraó, construindo pirâmide, mas Deus levantou Gideão como grande libertador, não foi? Não foi Gideão, foi Moisés, irmão. Não foi Gideão que Deus levantou. E Deus então levantou Moisés como o grande libertador da escravidão do Egito, amém? Eles saem do Egito. A primeira coisa que eles têm que enfrentar é o Mar Vermelho que se abre, lembram disso? E eles vão prosseguindo pelo deserto. E Deus, ele abriu o Mar Vermelho. Dá um barulho absurdo, ali é o quê? Cortador de grama. Glória a Deus, amém. Que bons, né, irmão? É isso aí. Efeitos sonoros na igreja. Acho que se fechar as portas aí vai ajudar. Ele é homem inteligente. Então, eles passam pelo Mar Vermelho. E logo depois de passar pelo Mar Vermelho, eles já começam a murmurar muito, porque eles não tinham água. E quando eles chegam num lugar para beber água, as águas eram amargas. E eles reclamam. Olha que milagre quando fechou a porta. Está vendo, Nicole? É uma questão de ter cérebro, de pensar, de ser uma pessoa inteligente. Aleluia. É o cabelo, glória a Deus. É mulher sábia, é isso. Amém. Então, irmãos, a água era amarga, mas Deus mostrou uma árvore, a água ficou doce. E eles vão caminhando pelo deserto. Aí nós chegamos ali em Êxodo 19. Nesse momento, é o momento que Deus dá uma palavra e eles falam assim para Moisés: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relata essas palavras a Deus, isso em Êxodo 19, e logo em Êxodo 20 vem a lei. Em que monte? Sinai, no Monte Sinai. Olha aqui para mim. Desse período do Egito, Mar Vermelho, aí passa reclamação, deserto e mais reclamação. Todo esse período até Êxodo 20 foi de pura graça. Eles murmuravam e Deus abençoava. Eles às vezes reclamavam e o Senhor derramava favor. Eles falavam contra Deus e contra Moisés e Deus mandava provisão. Eles se colocavam contra Deus, já lembravam do Egito e Deus dava 70 fontes de água. Parece que para cada reclamação, para cada murmuração, para cada sentimento contrário, o que eles recebiam de Deus? Graça, favor. Porque, perceba isso, nenhum homem morreu do Egito até a hora que a lei foi dada. E vocês já me ouviram falar sobre isso. Mas quando a lei é dada, e o ponto crucial de Deus entregar a lei foi Êxodo 19:8. Então eles falam tudo que Deus falou, faremos, pode mandar no peito. Ele determina tudo e nós somos bons pra caramba e nós vamos obedecer a Deus. Agora, por que esse período até esse momento foi de pura graça? Porque eles não dependiam da bondade deles, nem da obediência deles para acessar as bênçãos de Deus. Eles dependiam somente da bondade de Deus e da fidelidade de Deus. Eles não dependiam deles. Eles não dependiam do esforço deles. Eles não dependiam da obediência deles. Eles só dependiam unicamente da bondade de Deus. Quando você puder colocar de novo ali Êxodo 19:8 para mim, nessa declaração, quando você estuda o texto no original hebraico,
é uma declaração que ela é feita com orgulho. Tipo assim, ó, nós somos muito capacitados a fazer. Tipo, eles falam assim para Deus, manda no peito que agora a gente consegue. E aqui eles fazem uma opção: não nos abençoe mais pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua infinita bondade, mas comece a nos tratar segundo o nosso desempenho. Eles optam em acessar a bênção de Deus através da obediência própria. E eles começaram a se vangloriar na sua força. Agora, nós queremos cumprir o que Deus vai mandar. Nós queremos um caminho para acessar a bênção de Deus. E eles deixam de depender somente da bondade. E aí você vai ver algo. Dali para frente, qualquer murmuração gerava morte. Qualquer pecado gerava maldição. Qualquer coisa errada, aliás, já vocês sabem disso, quando Moisés desceu para dar a lei, ele desce do Monte Sinai depois de 40 dias, quando ele apresenta a lei, a primeira coisa que acontece, 3.000 hebreus morrem. Porque a lei, ela chega então trazendo morte. Agora, há um contraste muito grande com aquilo que eles viveram então nesse período, antes de chegar a lei no Monte Sinai. Eles estavam na graça. Eles viviam o que Abraão viveu. Eles estavam vivendo ainda o período de Abraão. Abraão foi o primeiro que ouviu a graça. Abraão foi o primeiro que ouviu do Evangelho. Falei assim, Abraão ouviu o Evangelho e viveu a graça. Irmão, como é que Abraão vai lá, mente sobre Sara, aí todas as mulheres de Abimeleque ficam estéreis, e Deus fala para Abimeleque, tem um só que se orar por você, as suas mulheres e as fêmeas dos animais vão ser curadas da esterilidade. Abraão tem que orar com você. Mas peraí, Abimeleque poderia falar, Deus, esse cara foi o cara que mentiu, ele é um pecador. Mas Abraão estava na graça, parece que não houve consequência. Você já percebeu isso? Porque o evangelho, a graça foi dada a Abraão, e Deus não tratava Abraão segundo o que ele merecia, mas segundo o seu infinito amor. E esse povo, até Êxodo 19:8, eles acessavam isso. No Salmo 23, versículo 1, eu compartilhei, uma irmã querida me mandou um devocional, e eu pus as 3 fotos do devocional para vocês ontem, falava sobre o Salmo 23. Vamos ver, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Quem faz? Leva-me para junto das águas. Quem leva? Versículo 3. Refrigera-me a alma. Quem refrigera? Guia-me pelas veredas. Quem guia? Por amor do seu nome. Vamos ver o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque quem está? Porque ele está. O teu cajado e o teu bordão. E aí esse irmão, no devocional que eu compartilhei com vocês, ele chamou atenção para algo que eu nunca percebi. Ele falou, todos os verbos aqui estão na voz passiva. E a voz passiva significa que você não faz nada para receber, você só é aquele que recebe. Ele te leva, Ele dá descanso, Ele te conduz, Ele te alimenta, Ele te guia, Ele prepara a mesa, Ele unge a tua cabeça, Ele faz teu cálice transbordar, Ele te abençoa. Percebe que todos os verbos, e quem é o nosso bom pastor? Quem é o teu bom pastor? Jesus, Deus, teu Pai, o Espírito Santo, a Trindade. Perceba que aqui não há nada que a ovelha faça. O papel dela é receber, e o papel dele é dar. É porque não é você que produz todo o cuidado com a sua própria vida, mas sim Ele, o bom pastor. O teu papel não é produzir o cuidado, você vai ser cuidado pelo bom pastor. Nós recebemos e Ele é quem dá. Nós somos nós somos aqueles que recebem e Ele é aquele que, diga assim, eu recebo, Ele dá. Diga de novo, eu recebo e Ele dá. Sabe qual que é a tua responsabilidade em tudo isso aqui do Salmo 23? É se permitir ser pastoreado. É se permitir ser cuidado, é se permitir ser guiado, é se permitir ser alimentado, é se permitir ser provido por Deus. E nesse devocional, Norman Grubb, ele tem uma frase, é um grande missionário, e ele diz,
Deus é sempre aquele que provê e o homem é sempre aquele que recebe. Fale comigo, Deus é sempre aquele que provê e o homem é sempre aquele que recebe. Ele faz o que, Deus? Provê. E você recebe. Quem é responsável pelo cuidado financeiro, material, de refrigério, de paz da sua vida? Quem é o responsável? É Deus. E você é aquele que recebe. Eu quero te falar 3 coisas que o Senhor fez arder essa semana no meu coração. A primeira: não se preocupe com nenhum aspecto da sua vida. Não há nada em nenhum aspecto da sua vida que você deve se preocupar. Eu não estou dizendo aqui não seja responsável. Eu sou uma pessoa responsável. Quem trabalha, quem é responsável aqui? Levante a mão. Mas eu vim aqui te dizer, não se preocupe com nenhum aspecto da tua vida. Preocupação aqui é inquietação, apreensão, permanecer inquieto, pensamentos de preocupação. E hoje eu vim aqui te propor isso. Não se preocupe com nada. É fácil viver assim? Não se preocupe com nada. Não se preocupe com nenhum aspecto da tua vida. Mas eu vim aqui te dizer hoje, o Senhor quer te encorajar e te dizer, não se preocupe com absolutamente nada. Não estou dizendo para você não ser responsável, não estou dizendo para você não ter disciplina no seu dia a dia, mas eu vim te dizer, emocionalmente, mental e sentimentalmente, não se preocupe com nada. Em 1 Pedro 5,7, Pedro fala, essa palavra lançando no grego é arremessar. Arremesse toda a tua ansiedade sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de você. Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos trazer o cuidado e a responsabilidade para nós. Não, você vai ser responsável com aquilo que Deus te dá, mas entenda que o cuidado é responsabilidade dEle. Ele cuida de vós. Levante as suas 2 mãos e fala, obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de mim. Segunda dica que eu quero te dar dentro disso, pare de correr atrás das coisas. E pare de querer merecer. Pare de correr atrás. Tem muitas coisas que Deus quer te dar e que elas vão acontecer. Aliás, a maioria das coisas maravilhosas que eu vivi, elas aconteceram quando eu decidi ficar paranoico e buscar. É ou não é, irmão? A hora que eu desencanei de alguma, eu não quero mais saber disso, aconteceu. Aconteceu, acessei a graça. Novamente, eu não estou falando que você não possa ter uma meta, que você não possa ter um sonho, até porque Deus põe promessas e futuro. Quem aqui Deus já colocou algo do futuro no seu coração? Ok. Só que eu quero te falar, pare de correr atrás disso. Ou pare de merecer, querer merecer. Vai acontecer por um plano maravilhoso de Deus. Levante a sua mão. Eu quero te dizer, imagina que o Espírito Santo está segurando a sua mão agora. E Ele está te dizendo assim, eu jamais vou te desapontar nenhuma única vez sequer em toda a história da sua vida. Novamente, Jesus está segurando a sua mão. E Ele está te dizendo assim, eu jamais vou te desapontar nenhuma única vez sequer em toda a história da sua vida. Pare de ficar com a mente no dinheiro. Deus vai te prover. Sabe qual que é a sua parte para ganhar dinheiro? Descansar em Deus e fazer com amor e excelência o trabalho que hoje Ele te deu com leveza. Mas sem ficar com aquela paranoia. Eu nunca vi um passarinho, aliás, essa frase é da Joyce Meyer, nunca vi um passarinho tendo um ataque de esgotamento nervoso, de preocupação num galho, porque ele não sabe o que vai comer naquela manhã que o sol acabou de nascer. Aliás, é interessante, eu sempre acordo antes do sol nascer e eu vejo o sol nascer todo dia. Irmão, alguém já viu assim numa montanha? Você já viu como é que é rápido? Não dá um minuto, é muito rápido o sol. Os passarinhos começam a gritar de um jeito, já percebeu? Tá tudo bem, quando o sol aponta, e em casa é aquela gritaria. Irmão, eles não estão gritando porque eles estão, pelo amor de Deus, comida, comida. Não, eles estão gritando porque eles estão louvando o Criador.
Porque eles foram feitos para voar, para cantar, para adorar o Criador do universo. E eles sabem, ou talvez eles não sabem, porque eles não têm mente racional. Mas tem um dispositivo neles que eles simplesmente são alimentados. Aleluia. Então, voltando agora para o povo do Egito ao Sinai. Eles viviam esse cuidado. Eles viviam essa provisão. E eles não eram abençoados pela performance deles, pelo que eles acertavam, pelo que eles erravam. E até para aquilo que eles erravam, eles tinham acesso à condenação, juízo ou favor e graça? Antes da lei, favor e graça. Fale comigo, favor e graça. Ok. Então, agora eles passam a acreditar que a bênção de Deus aconteceria segundo a obediência deles. Eles passam não só a acreditar, mas eles passam a desejar que fossem abençoados segundo a obediência e o desempenho deles. Novamente, irmãos, quando entra Êxodo 19:8, é como se eles falassem: nós não queremos a graça. Não parece coisa de louco você rejeitar a graça, sim ou não? Mas é o que as pessoas fazem ainda hoje. É o que as pessoas fazem ainda hoje. É o que está incrustado até em nós, alguns resquícios ainda hoje. Ainda hoje, nós temos dificuldade de descansar e viver esse pastoreado aqui que nós acabamos de ouvir. Porque o mundo é totalmente diferente e a lei que se ministra em muitos altares também é totalmente diferente. Só que o Senhor vem te dizer: não é pela tua obediência, nem pela tua performance, não é pelo quanto você se desempenha, você está aqui porque você optou em viver pela graça. Mas quando eles passam a desejar que a bênção viesse pela obediência deles, diga deles, diga assim, obediência deles, performance deles. O que entra aqui, irmão? Aqui entra agora a bênção e a maldição, a obediência e a desobediência. A bênção se eu obe, a maldição se eu dê. Ok? Então aqui, em Êxodo 19 que entra bênção e... Porque perceba que eles parece que só tinham bênçãos. Errava, bênção. Murmurava, mostro agora a água doce. Reclamava, 70 palmeiras, e não, acho que 12 palmeiras, sei lá, 70 fontes de água, sei lá. Provisão. Tudo Deus fluía com um favor imerecido. Mas agora não. Agora eles seriam abençoados se eles e amaldiçoados se eles desobedecessem. É por isso que Moisés, olha aqui, ele vem e diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Moisés, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai chamar isso aqui de ministério da morte. Ele vai chamar a lei dada por Moisés de ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque teve glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem nem olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória a graça, a nova aliança, o ministério do Espírito? Alguém está comigo aí? Eu estou falando do que então? Que Moisés vai chamar, Paulo vai chamar, isso aqui que eles optaram em viver e que Deus então entrega a lei, vai chamar de ministério da morte. Agora olha o que fala, morte e condenação, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Pode parecer meio absurdo, você fala, pô, mas como eles queriam deixar de serem abençoados pelo amor, pela bondade, e não mais pelo desempenho, e não pelo desempenho deles, e optar em receber coisas por aquilo que eles faziam? Ora, hoje ainda é assim. Milhões de crentes em todas as igrejas hoje estão dizendo: o que o Senhor falou, faremos. Entrego, faço, oferto, me posiciono, é por isso. Não estou aqui dizendo que você não tem que se posicionar em muitas coisas, você precisa ter um posicionamento. Às vezes você vê algo acontecendo e cabe a você, o Senhor te move a tomar um posicionamento. Agora, tem muitos cristãos ainda hoje achando isso, tudo o que o Senhor falou, cumpriremos, como se fosse esse cumprir que te deixa apto para receber algo de Deus. Irmão, você é totalmente
Nós somos totalmente, não há um átomo de dignidade e de merecimento em nós pela nossa própria força. Nós somos totalmente indignos. Por outro lado, por causa de Cristo, nós somos 1 bilhão de vezes totalmente dignos e merecedores por Cristo a acessar tudo o que Deus preparou para nós. Aleluia! Então fale assim comigo: Deus não me avalia mais pelo que eu faço. Diga: Deus não me abençoa pelo que eu faço, ou não. Diga assim: mas sim, pela sua bondade e pelo seu amor. Há pessoas que para elas parece que a cruz não fez diferença nenhuma. A cruz mudou as coisas. Sim ou não, irmão? Fale assim comigo: o poder da cruz. Parece que para algumas pessoas a cruz não existe mais. Elas continuam querendo ser abençoadas pelo seu proceder e não pela graça. Elas continuam querendo ser abençoadas pelo seu proceder e não pela graça. Fale assim: a cruz mudou todas as coisas. Sim ou não, querido? Quando chega a cruz, algo muda. Uma nova lei começa a ser estabelecida, a lei da graça. Paulo fala que existe lei na graça. Existe mandamento na graça. Sabe qual que é o mandamento da graça? Ter fé e amar. Você vai ler isso em Gálatas 1. Em Gálatas 4. Que o mandamento da lei, o mandamento da graça é o amor e a fé. Ame uns aos outros. Eu estava falando ontem para uma pessoa de manhã. E eu falei assim: engraçado. Deus me mandou perdoar uma pessoa. E eu estava muito feliz, porque eu falei: nossa, glória a Deus, perdoei. E, puxa, que bom, não desejo nenhum mal. E assim, alguém já perdoou desse jeito aqui? De falar: puxa, a pessoa de repente te machucou mesmo, mas você perdoou. Levante a mão. Quem viveu isso? Legal. Só que aí, Deus me falou uma outra coisa. Você perdoou? Eu falei: glória a Deus, Senhor, pela tua graça sim. Ele falou: então agora começa a amar. Eu fiz assim: oi? Ele falou: você não diz que é pregador da graça? Você não fala que eu te intitulei e realmente eu te estabeleci como um pastor da graça? Então na graça não é só perdão, fofo, você vai amar. E Jesus, como é que é isso? Vai lá, abraça, beija, faça declarações de amor. Não, Senhor, mas eu já perdoei, é que eu não quero ter contato com ela. Não. Vai lá, leva um presente. Falei: como? Leva um presente. Acho que o senhor está com amnésia. Você sabe tudo o que me prejudicou? Sei. E por isso que eu estou te dizendo: vai lá e pede perdão. Não por aquilo que... Mas eu falei: eu vou pedir perdão por aquilo que eu não fiz nada aos meus olhos. Mas é isso mesmo. Vai lá, peça perdão por aquilo que você não fez, ama e abençoa. Será que não foi isso que Jesus disse? No novo mandamento vos dou: ame os vossos inimigos e ore por aquele que vos persegue. Que silêncio bonito na igreja. Acho que até em casa agora travou a internet, o povo não... Eu estou falando para você, não é só perdoar, irmão, é ir lá e amar. Aqui, ó, entre nós, eu sou o primeiro que me incluo nesse círculo aqui. Está assim de pessoas que talvez nem perdoar perdoou, que se dirá perdoar e amar. Ah, não, eu não, isso nunca, não tem problema nenhum, tá tudo bem, só que você vai ficar com uma vida presa, porque a mágoa, ela prende a tua vida. Raiz de amargura. O que a raiz faz com uma árvore, prende. Só pode voar quem não tem raiz. Só pode ser leve, viver o sopro do vento do Espírito quem não tem raiz. Amém, querido? Então diga assim: a cruz mudou as coisas. Sim ou não, irmão? Olha o que ele falava antes da cruz, Êxodo capítulo 34, versículo 7. O Deus que guarda misericórdia em 1000 gerações, bonito, né? Que perdoa a iniquidade, olha que lindo, a transgressão e o pecado, olha, ainda que não inocente o culpado. Começou a ferrar. Estamos em Êxodo, estamos na lei. Mas no inocente o culpado, primeiro ele começa falando: ó Deus, perdoa, está tudo certo. Aí começa a coisa, sabe que você está ouvindo um discurso que está bom, de repente você fala: nossa, não é assim, irmão? E visita a iniquidade do pai nos filhos.
até a terceira e quarta geração. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está falando, Moisés, sobre Deus. Ele falou, ele perdoa e tal, mas ele vai visitar a iniquidade, até iniquidade. Fale assim, iniquidade. Diga, e pecado. Até terceira e quarta geração. Agora vamos em Hebreus 8:12. Olha o que diz agora Hebreus. Pois por as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Alguém percebe que algo mudou entre Êxodo e Hebreus? Tem uma cruz no meio. Alguém consegue entender que antes ele fala, eu vou visitar as iniquidades até quarta geração, e aqui ele fala, usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que fala agora Hebreus 10:17. Acrescenta, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, não mais até terceira, não, para sempre. Amigo, algo mudou e é a cruz. Algo trouxe uma transformação, e é o poder da cruz em nós. Jesus foi condenado em nosso lugar, e hoje, graças a Deus, toda vez que você peca, fale isso em voz alta, quando você souber que você pecou e errou conscientemente, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a única condição para você ser essa justiça é crer nele pela fé e receber a graça como um dom. É crer em Jesus e na graça. Uau, segundo Coríntios 5:21, Paulo então fala isso. Aquele que não conheceu o pecado, qual foi o único que foi crucificado e não conheceu o pecado, mas morreu como um pecador? Jesus. Ele o fez, Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, eu e você que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos declarados justos diante de Deus. Irmão, olha para mim, o diabo não pode mais te acusar. Ele não tem do que te acusar. Cada vez que o diabo tenta te acusar, isso não acontece porque ele não é imbecil, porque ele já sabe que o diabo entende mais do evangelho do que a gente. Mas se ele tentasse te acusar diante de Deus, Deus pega só a foto da cruz e põe na cara dele e falou, não tem como. Não, mas acusa o Leandro, olha lá, ele falou, ele pensou, cruz, dos seus pecados não me lembrarei mais. E agora você é feito justiça de Deus. Nossa qualificação para sermos abençoados nunca mais será o nosso desempenho, mas apenas a obra de Jesus na cruz. Amém? Quem aqui já ouviu falar de jejum para bênçãos? De jejuns para conquistas? De esforços para se conseguir algo? Querido, então ouça essa palavra. Nossa qualificação para sermos abençoados não é mais o nosso desempenho, mas depender unicamente do que Jesus fez na cruz. Com isso eu estou te dizendo para você viver que nem um doido, não fazer mais nada certo, não, pelo contrário, porque a graça ela vai produzir só boas coisas, santidade e boas obras na sua vida. Amém? Mas de quem que eu dependo para ser merecedor de todas as coisas, de todas as bênçãos? Eu não dependo de nada que eu faço. Diga assim comigo, somente de Jesus. Eu quero compartilhar algo com vocês agora, em Tiago, no capítulo 2. Podia mudar esse fundo, né? Dá uma mudadinha, caiu o fundo aqui para uma outra. Esse aqui já derreteu meu cérebro. Tiago 2, versículo 10. Nós estamos em Tiago, amém? Tiago não está mais na lei, Jesus já foi crucificado, Jesus já ressuscitou, e agora nós estamos em Tiago, e ele vem dizer assim, pois qualquer que tenta ainda, já na graça, ele escreveu isso já na graça, qualquer que queira guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de... Vamos ler de novo? Tiago falando, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Caramba! Então ele vai dizer o seguinte, se você quiser andar então desse jeito, o que o Senhor falou, faremos, e ser merecedor, pode andar. Mas se você errar em um ponto da lei, você errou em todos. Se você for culpado e tropeçar em um só ponto, você errou, você guardou 9 mandamentos. O xarope lá, como é que chama lá,
o jovem rico, ele chegou até Jesus: eu dou dízimo, eu cumpro a lei, eu observo desde a mocidade, eu cumpro os mandamentos e tal. Jesus falou: não, cumpre todos não, tem um que você não cumpre ainda. O teu Deus é o dinheiro, e o primeiro mandamento você está errando, porque eu falei para não ter outros deuses além de mim, e você é servo de Mamon. Quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, o dinheiro, tudo, dá tudinho para os pobres, me segue. Ai, ferrou, vou embora, não quero esse Jesus. Não foi assim? Sim ou não? Ele achava que ele estava cumprindo tudo. Mas aqui vem dizer que se eu errar em um ponto, eu errei. Agora presta atenção nisso. Se nós usarmos esta mesma régua, se nós usarmos essa mesma métrica, se na graça eu acertar em um ponto, eu acertei em tudo. Só que não é você que acerta em nada na graça. Qual que é o único ponto que você precisa na graça? Crer em Jesus e em tudo que Ele fez. E você se torna apto para tudo, pronto para receber tudo, todas as bênçãos, todo o perdão, toda a misericórdia, todo o milagre, toda a vitória. Porque se eu errar em um ponto da lei, eu sou culpado de tudo. Mas se eu acertar um ponto da graça, que é entender tudo que Jesus fez, eu sou merecedor de tudo. Se um ponto me faz culpado de todos os mandamentos na lei e eu errar, se eu acertar em uma coisa na graça, e ainda não é sobre mim, é sobre Ele, eu sou merecedor de tudo, eu sou abençoado de tudo. E aí eu me torno participante, receba isso. Eu me torno participante da cura, da prosperidade, da bênção, do favor, da alegria, da família, da paz, do bem-estar, do perdão, do amor, da não condenação, do não juízo, do não inferno, da eternidade, de toda sorte de bênçãos, de paz, de longanimidade, de vitória. Eu sou participante de tudo, porque eu fiz um único acerto. Qual? Eu aceitei Jesus e a graça, e agora é tudo meu. Mas se eu quiser andar na lei, errar um, eu errei em tudo. Mas na graça, se eu acertar em um, eu acertei em tudo por causa dele. Aleluia. Atos 13, já estamos quase encerrando. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse, quem? Jesus. Agora o 39 é chave demais. E por meio dele, só por meio dele, todo o que faz alguma coisa ou apenas crê? Eu só preciso? E por meio dele, todo o que crê é justificado, se torna justo de todas as coisas das quais nós não podemos ser justificados pela lei. Tudo que a lei manda e que era impossível alguém cumprir, o jovem rico também não conseguiu cumprir, achou que conseguia, mas não conseguiu. Se eu só creio em Jesus, eu sou justificado em tudo, em todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Eu vim aqui te dizer hoje, irmão, que todo sacrifício já foi feito. Nós vamos avançar esse ano, por causa dele. Olha como é que Deus é bem peculiar. Ele vem e fala assim: vocês vão avançar esse ano, como? Se envolvendo comigo, descansando em mim e entendendo que vocês são amados. Eu não preciso dar mais oferta, orar, jejuar, me posicionar, dar 18 voltas, não. Você só precisa descansar, vai trazer aceleração, se ocupar em mim e entender que você é amado. É o que você precisa. Mas não tem nenhum sacrifíciozinho, só uma posicionada, sei lá, esfolar um pouquinho, derramar um pouquinho de sangue. Não precisa mais. Tudo já foi feito. E como eu disse que eu estou encerrando, eu quero só desmistificar um tipo de pensamento aqui em vocês. Se você tem ouvido mensagens, ou ouviu mensagens de que a vida cristã é difícil, e que você tem que sofrer pelo Senhor, e pagar o preço, e trabalhar duro. Se você tem ouvido pregações, ou ouviu de que você precisa orar incessantemente, e que você precisa ler a Bíblia todos os dias sem falhar, errou, hein? Ontem você não leu. Se você tem ouvido mensagens que dizem, você precisa sofrer. Irmão, eu posso sofrer, e todo mundo aqui sofre. Mas se alguém vier te falar, você precisa sofrer,
pagar o preço, trabalhar duro, orar sem cessar e ler a Bíblia rigorosamente para Deus se agradar de você e te abençoar mais. Se você tem ouvido isso, eu quero te dizer que essa mensagem não é a graça. Não é. Amém? O que produz dentro de você quando você ouve uma mensagem como eu acabei de falar? Peso, culpa, que mais? Que mais? Medo, que mais? Sofrimento, obrigação, sim ou não? Eu preciso sofrer, eu preciso pagar um preço. Irmão, vamos fazer aqui a oração. Vem aqui na frente, chore, sofra pelos teus pecados. Não, eu vim te dizer não, você não precisa mais disso. Ele não só sofreu, mas ele derramou até a última gota de sangue para que você não sofra mais. Aleluia. Quando você tenta se qualificar dessa maneira, você está dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o... Não, amém não. Vocês não entenderam. Quando você tenta se qualificar, paga, vai, ora. Aí, vamos lá. Nós vamos orar? Vamos ler a Bíblia? Mas porque é por causa de orar certinho e ler a Bíblia que aí Deus vai me abençoar? Não. Não é para receber mais bênçãos e aí ser aprovado. Eu oro porque eu tenho necessidade de falar com o meu Pai. Eu leio a Bíblia porque eu sinto fome, não culpa quando eu não leio. É diferente. Eu sirvo a Deus, eu faço discipulado, eu me preparo, não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo contribuir com você. É diferente. Quando você ouve o Evangelho da Graça, ele produz duas coisas dentro de você. Fala comigo: paz e alegria. Todas as vezes que você não estiver fluindo nesses dois sentimentos, há algo de errado com o teu coração. Qual deveria ser o estado normal dos crentes? Paz e alegria. Qual deveria ser o estado constante 24 horas do nosso coração? Paz e alegria. Quantas pregações já não te trouxeram peso, dor, sofrimento, condenação, medo no teu coração? Pode ser o maior ungido do mundo, pode ser inclusive eu, principalmente eu. Se eu te falar alguma coisa aqui, que você sentiu um peso, ou uma acusação, ou um medo, ou um sofrimento, fala: não, o Leandro, acho que ele ainda está sendo liberto da lei. Ele falou alguma coisa que ainda está ligado ao passado, está ligado à lei bíblica, mas não está ligado ao que ele tem pregado. Deixa eu tirar isso que ele falou, que me trouxe um medo. Toda pregação que te põe em medo, existe uma essência, uma pitada de lei ali. Mas toda palavra da graça, ela vai gerar alegria e paz no teu coração. O que a paz gera? O que a graça gera? Alegria e paz. Fala comigo: alegria e paz. Alegria e paz. Alegria e paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, porque nós temos a justiça nele, e paz e alegria. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem, mas justiça é o quê? O que Jesus fez. E aqui ele fala de duas coisas que nós vamos viver e vamos sentir quando nós estamos ligados direitinho no reino, na graça: paz e alegria no Espírito Santo. Como é que você vai viver esse domingo? E amanhã, em 2069, no ano de 3250, e até a infinidade e o infinito e além. Só que não é verdade, a gente se preocupa pra caramba. Não tem problema, Deus está te desintoxicando, está tudo bem. Tem dia que você vai se preocupar mais, você traz o teu coração de volta. Paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. O que traz mais alegria no teu coração? O que traz mais alegria no teu coração? Ouvir sobre o juízo. Olha aqui para mim, agora um negócio bem sério. O que traz mais alegria no seu coração? Que nem uma pessoa muito querida. Eu contei um caso para ele é um sacerdote também.
E ele me falou assim: tem que falar para ele que precisa voltar e fazer tal coisa, porque senão do jeito que ele está, ele vai para o inferno. Ele me falou isso faz 2 semanas. Eu fiquei quieto, porque nem todas as pessoas estão aptas para ouvir você falar da graça para elas. Escute isso. Tem gente que não está preparada. E na hora eu sabia que não era o momento. O que produz mais alegria no teu coração? Ouvir sobre o juízo de Deus, o inferno, a condenação, o julgamento, ou sobre a bondade, o amor, o quão Ele é bom e a sua misericórdia? Há 2 semanas, uma quinta-feira, Deus me mandou dizer: fala quem realmente eu sou para a minha igreja. Eu sou bom, Deus é bom e a sua misericórdia dura. Eu sou bom. O que ele me mandou falar? Ele falou: fala de verdade. Moisés não apresentou direito Deus para o povo, ele apresentou para o povo um Deus duro. Mas e até hoje é assim, muitas vezes. Eu vim aqui te dizer: Ele é bom, Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Volto a dizer: o que te dá mais paz e alegria? Ouvir o que eu falei hoje? Ou uma pregação de se arrependa, se santifique, cuidado com o inferno, olhe, se o teu nome for tirado do livro da vida, e a condenação, e o juízo, e o peso? O que produz mais paz? Eu acho que é ouvir sobre a bondade e a graça de Deus. E o que produz mais arrependimento no seu coração? O que faz você realmente se arrepender? Colocar em você um peso pelo teu pecado, uma condenação dizendo que você vai para o inferno? O que faz mais você se arrepender? Ouvir que há um peso, há uma condenação, você vai para o inferno? Ou ouvir falando assim: ó, tem um amor incondicional, sim, você errou, mas deixa eu te falar uma coisa, você já está perdoado, não se condene. Talvez a gente pense que o que vai gerar verdadeiro arrependimento é ouvir do juízo, da condenação. Mas eu encerro com esse versículo, Romanos 2,4. E ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ou vocês estão ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, o que vai gerar arrependimento nas pessoas não é falar que elas estão erradas, que elas vão para o inferno. Ah, você não pode ter esse parceiro, essa parceira, você não pode... Não é isso. Você é perdoado, há um amor incondicional, há uma salvação, há uma graça, há uma bondade. É isso que conduz as pessoas ao arrependimento. Não é falar do juízo, mas é falar do amor e da graça desse Deus maravilhoso. Aleluia.